Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Queria começar agradecendo ao pastor Cláudio Barreto, que nesse último mês, junto com o Gabriel, me ajudaram com os cultos de quarta-feira. E hoje eu e o pastor Jefferson estamos voltando a assumir esse culto. Queria muito agradecer a todos que puderam participar e todos que estão participando. Não deixa de colocar o seu pedido e seu agradecimento que o pastor Jefferson vai estar orando, tá? Algumas coisas antes da gente começar, eu queria que você fosse abrir na sua Bíblia em Zacarias 7, que é o texto da leitura de hoje. Mas enquanto você está procurando aí Zacarias 7, eu queria falar algumas coisas para vocês. Primeiro, nosso bazar missionário está funcionando, graças a Deus as pessoas têm vindo, têm comprado, e isso tem abençoado muito. A nossa ideia com esse bazar missionário é investir na nossa área de missões e também na área de ação social. O nosso mercadinho missionário, que é só de doações, né, só doação de alimento, também está funcionando. Hoje a gente já começou a distribuir as cestas básicas. Graças a Deus a gente está podendo abençoar bastante gente. Então, você pode procurar os diáconos, se você quiser ajudar, porque o que a gente está fazendo? A gente está repondo alimentos, então não necessariamente você precisa doar uma cesta básica. Você pode ver qual é o alimento que está faltando agora na nossa despensa e você pode doar em cima daquele alimento. Aí a gente vai fazer assim agora, que aí fica mais fácil, mais barato e todo mundo pode ajudar, tá bom? E também se você tiver cabide sobrando em casa e puder doar para o bazar, a gente está precisando muito de cabide. Aí você pode trazer no próximo domingo, porque no próximo domingo a gente já volta com um culto online, com um culto presencial e o culto online continua também. Mas a gente vai ter EBD e o GCM, o ensaio do coral. Tá? Lembrando que você tem que fazer inscrição para vir para o culto, porque a gente está usando todas as normas direitinho para a gente poder preservar e ter cuidado com a pessoa que está do nosso lado. Então, os diáconos têm aferido a temperatura, têm higienizado a mão de todo mundo, as pessoas têm estado de máscara. Então, é importante, se você for vir participar conosco, você venha com a sua máscara também e não deixe de se inscrever no culto, tá bom? Então, são os avisos que eu queria dar para vocês. Vamos lá. Zacarias 7. Nós estamos estudando o profeta Zacarias. Ele é um profeta que incentivou o povo a reconstruir o templo, né, depois do exílio na Babilônia. Ele é autor do próprio livro. E Zacarias também pertencia a uma família de sacerdotes que voltou do exílio. Então, além de profeta, Zacarias também era um sacerdote. Ele começa o ministério de profeta em um tempo em quando a construção do templo estava parada. E isso foi por ordem da rei da Pérsia, tá? A construção do templo estava parada por causa do rei da Pérsia. E o povo estava meio desanimado e não tinha vontade de continuar o trabalho. Mas aí Deus envia o profeta Zacarias e o seu contemporâneo, Ageu, né? Eles são do mesmo período de profecias, para trazer esse ânimo novo, né? Esse ânimo para o povo. E a partir dessas profecias, os israelitas ficaram mais motivados e concluíram a construção do templo. A gente consegue ver isso em Esdras 5, verso 1, verso 2. Então, nesse período de reconstrução, o povo ele se anima muito, mas aí acontecem algumas coisas que são bem características nossas, né? Quando parece que a gente recebe muita bênção, parece que a gente vai dando perdendo um pouco o foco. E eu escolhi o texto de hoje para conversar com vocês nessa noite por causa disso. Porque esse texto 7 ele pode falar muito ao nosso coração, de Zacarias. Vamos lá. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarizer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como eu tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo, para mim? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo:
executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre, nem tente mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Vamos orar? Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco através desta palavra, que nesta noite possamos ser visitados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, e que possamos nos submeter àquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, ó Pai. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. O profeta Zacarias é um cara interessante. Eu queria trazer 3 pontos para vocês. Primeiro, o papel de Zacarias nesse momento. Segundo, a mensagem de Zacarias. E terceiro, Zacarias depois da profecia, né? E eu queria pensar de forma temática a hora que Deus manda o profeta calar a boca. Queria pensar um pouco sobre isso, né? Porque Deus tem falado comigo sobre me aquietar e segurar um pouco mais minha onda em relação a algumas falas. E eu queria compartilhar porque esse texto falou muito no meu coração. Então, esse papel de Zacarias é muito importante para a gente, que é um papel de profeta de boca de Deus, além de sacerdote, alguém que leva as petições a Deus também, os sacrifícios ao Senhor. Mas ele tem um papel de avisar ao povo aquilo que está acontecendo, né? Ele traz o ânimo, as pessoas reconstroem, eles ficam motivados, ficam mais alegres, só que no meio do caminho a alegria de ter concluído uma obra não se reflete na prática de vida deles. E aqui, a partir do verso 5, ele fala de uma forma bem forte, né? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante os 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? E sobre as nossas práticas cristãs. Essa pergunta é interessante porque é uma pergunta trazida pelo profeta para o povo, se realmente aquilo que as pessoas estão fazendo, elas estão fazendo para Deus ou se elas estão fazendo apenas por um ritual ou porque elas querem se beneficiar daquilo. Na sociedade contemporânea, muitas vezes a gente tem essa pegada de buscar a Deus por aquilo que nós queremos conquistar, o que achamos que merecemos, e não por quem Deus é. E a gente, em meio à pandemia, muitas vezes a gente opina a partir daquilo que a gente acha que Deus é, o que acha que Deus deve fazer, e não busca Deus por quem Ele é e pelo que Ele realmente pode fazer. E nessa crise a gente acaba questionando, né? Qual é o nosso papel nisso tudo? Será que eu estou falando para o Senhor: Senhor, eu quero isso, mas eu entendo que a sua vontade é soberana sobre a minha vida? Ou eu quero isso e não importa qual é a sua vontade? Então, o profeta está sendo usado por Deus agora para perguntar para o povo: nesse período todo de 70 anos que vocês jejuaram isso por mim mesmo? Foi para mim buscar? Deus está perguntando para eles. Isso foi uma disciplina espiritual? Vocês fizeram com o objetivo de glorificar ao Senhor, de buscar ao Senhor? Ou vocês estão fazendo isso por benefício próprio? No verso 6, ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Será que a nossa busca pelo Senhor tem sido por aquilo que nós queremos ou realmente aquilo que Deus quer fazer por nós, para que a gente busque saber qual é a sua vontade sobre as nossas vidas? Porque às vezes a gente busca o Senhor porque a gente quer mudar de emprego. A gente busca o Senhor porque a gente quer um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. A gente busca o Senhor porque a gente quer que o nosso filho seja curado de uma doença ou que o nosso filho vá para Jesus. A gente acaba buscando ao Senhor por segundos motivos e não pelo motivo principal, por saber que Ele é soberano e que Ele tem o melhor
para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. É difícil, né? Eu estou falando isso para você, mas eu não sou a pessoa que busca o Senhor todo o tempo pela glória dele. Por ser pecador, muitas vezes eu busco o Senhor por aquilo que eu entendo ser importante para mim naquele momento. E eu preciso sempre estar sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus para saber que os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades não são mais importantes de reconhecer quem Deus é. Eu preciso diariamente, noturnamente, nas madrugadas, reconhecer quem Deus é. Essa noite eu dormi muito pouco. Eu dormi cerca de 1 hora essa noite só. Porque eu estava com muita dor, estou com muita dor nas costas. Essa dor não passa e eu não estou podendo fazer o exame. Marquei o exame, fui fazer o exame, só que cheguei lá, eu tive um problema no plano de saúde no ano passado, que eu tive que mudar o meu CNPJ, um monte de coisa que aconteceu. Então eu não tenho direito de fazer esse exame até o mês que vem. Eu tenho que fazer uma ressonância magnética porque o médico está suspeitando de hérnia de disco. Tomara que não seja, né? Tomara que seja uma coisa simples, mas eu tive que deixar de fazer vários exames porque o médico não está na carência do meu plano, por causa dessa mudança que teve. Então eu dormi muito pouco. E eu comecei a buscar o Senhor, eu falei, Senhor, por que eu estou dormindo tão pouco? Por que eu não estou conseguindo dormir? Que dor é essa? Por favor, Senhor, me tira dessa dor, me faz dormir. Só que eu não consegui dormir. E pensando sobre isso, eu falo assim, poxa, por que eu não, já que eu estou acordado, por que eu não busco simplesmente o Senhor pelo desejo de buscá-lo? Se Ele está me permitindo acordar essa hora ou não dormir, por que eu não busco o Senhor por causa disso? Muitas vezes a gente busca o Senhor só pelas nossas necessidades imediatas ou por alguns planos que nós temos de futuro. Porque eu queria ter mais dinheiro para investir em missões, e eu acabo usando desculpas evangélicas ou cristãs para tentar convencer o Senhor que eu sou apto para receber aquela bênção, porque eu vou abençoar muito mais pessoas. Então, a todo momento na história, e isso não é diferente aqui na profecia de Zacarias, todo momento da história o Senhor usa pessoas, usa a sua palavra, usa circunstâncias para nos questionar se aquilo que nós estamos fazendo é realmente aquilo que Ele nos mandou fazer e se nós estamos buscando pelo motivo correto. E aí ele continua, a palavra do Senhor, verso 8, veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvisse. Então o Senhor a todo momento está falando o que nós temos que fazer, mas parece que a gente está fazendo que nem esse povo, os israelitas que ele usa a terminologia na versão que eu estou usando, engraçado, né? Deram de ombro, sabe? Não ligaram, desprezaram as informações que tinha que cuidar de viúva, que tinha que cuidar dos órfãos, que tinha que fazer o bem para a pessoa que está ao seu redor. Parece que a gente ouve tanto isso, mas a gente acaba não executando aquilo que Deus mandou a gente realizar. E isso é muito trágico, isso é muito preocupante, porque o próprio Senhor, utilizando o profeta Isaías, está falando, eu falei para vocês o que vocês têm que fazer, mas vocês não querem escutar. Não é não escutar, é não querem escutar. Eu estou falando, você está ouvindo e você não está fazendo. Né? Zacarias tinha o papel de profeta, mas a população tinha o papel de obedientes, de servos. Eles estavam desanimados, o Senhor trouxe uma palavra de ânimo, eles reconstruíram o templo, caramba, venceram uma batalha, conseguiram reconstruir o templo que estava sendo, que eles não estavam podendo reconstruir, e agora que eles estariam felizes para glorificar o Senhor, louvar ao Senhor, fazer tudo que o Senhor mandou, eles esqueceram. Eu queria que você parasse um tempo e pensasse um pouco sobre as orações que o Senhor respondeu na sua vida. Sobre alguém que foi curado, sobre o emprego que você conseguiu, orações que você pediu ao Senhor e agora que o Senhor te deu, você parou de buscar o Senhor como você buscava antes daquela oração. Orações respondidas pelo Senhor positivamente, não estou falando nem das negativas, mas positivamente. O Senhor ouviu o seu clamor, a sua oração, te abençoou nessa área e você se tornou menos presente na igreja, você se tornou menos presente nas obras de Deus, você se tornou menos sensível às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. O que está havendo?
Nós não podemos ser que nem esse povo. O papel do povo é ouvir o que Deus está falando, mas cumprir o que Deus ordenou que fosse cumprido. Nós temos que tomar cuidado para não ser que nem esse povo israelita que tem a oração atendida e conseguem executar e terminar um plano que eles gostariam tanto de terminar, mas no momento que termina, que deveria ser de exaltação, glorificação ao Senhor e busca ao Senhor, acaba não buscando o Senhor, acaba não glorificando ao Senhor. O que está acontecendo? O nome de Zacarias significa Deus se lembra, ou em memória, né? Essa ideia de que Zacarias, o significado do nome dele é que Deus está me lembrando daquilo que eu deixei de fazer. Se ele está me lembrando é porque em algum momento ele me ensinou. E agora ele me traz a lembrança. Lembrança, coisas que eu tenho que fazer. O que Deus está trazendo na sua lembrança nessa noite que você fez um voto ao Senhor, você orou ao Senhor, pediu ao Senhor, o Senhor deu para você e você deixou de cumprir a sua parte desse voto que você fez. Porque às vezes a gente questiona, né, que as pessoas só buscam a Deus pelo que ele tem que oferecer e tal. E Deus, ele muitas vezes dá aquilo que nós pedimos, mas e a nossa parte nesse processo todo? Eu realmente gostaria, nessa noite, que você lembrasse de uma oração respondida e se porventura, você não cumpriu aquilo que Deus tinha te mandado fazer. Mas tem um terceiro ponto nessa noite, que foi a que falou ao meu coração, que eu queria que você abrisse a sua palavra já no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 1, que é uma história muito conhecida nossa, que Lucas vai falar sobre quem é João Batista, que é o filho de Zacarias, né? Verso 5 do capítulo 1. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e ambos eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará um filho, e ele porá os nomes de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada de idade. E respondeu o anjo dizendo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te todas as alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Por que isso falou comigo? Zacarias, sacerdote e profeta. Alguém que profetizou sobre uma nação que tomou decisões erradas, que, apesar de ter recebido os pedidos das suas orações, não fizeram aquilo que deveria ser feito. Agora Zacarias ora para que essa mulher tenha um filho, apesar dela ser estéril. O Senhor atende a sua oração e ele não acredita. A gente tem que tomar cuidado com isso, e eu, Ulisses, tomei essa palavra para mim hoje, quando eu li de manhã antes de sair para trabalhar. Deus pode nos usar como profeta dele, como boca de Deus, mas eu já disse isso algumas vezes para vocês, mas a gente precisa acreditar naquilo que a gente prega. A gente precisa acreditar naquilo que a gente fala para os outros. Zacarias foi usado por Deus, era um sacerdote, era um profeta, mas ele tinha os seus anseios pessoais, ele tinha suas preocupações,
ele tinha suas indagações. Aqui fala que ele era crente, ele e a mulher dele eram fiéis a Deus. Não eram pessoas sem fidelidade, eram pessoas fiéis a Deus. Pessoas que realmente entendiam o papel deles na sociedade. Só que ele estava tão acostumado a ver os milagres de Deus acontecendo ao seu redor e ele ser usado por Deus, que ele esqueceu que Deus também atendia as orações dele. E eu, nesses outros 2 dias, eu estava com isso na cabeça. Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Parece que quando as coisas começam a caminhar, o negócio vai dar tudo errado. E eu entrei na minha crise existencial de pastor, com a tristeza com algumas coisas que aconteceram, eu fiquei triste. Eu falei, será que Deus não estava ouvindo as minhas orações? Aí veio o texto de Zacarias. E eu fiquei pensando, quando Deus manda eu calar a boca. Eu preciso crer naquilo que eu prego. Eu preciso buscar ao Senhor da forma que eu ensino as pessoas a buscarem ao Senhor. Não é vergonha falar que em alguns momentos nós desanimamos. Mas a gente precisa falar isso para o nosso Deus. A gente precisa falar, Senhor, aumenta a minha fé em Ti que o negócio está brabo. As preocupações no mundo material têm influenciado a minha vida espiritual. Então, por favor, Senhor, me volta a fazer aquilo que o Senhor me ensinou. Te buscar e crer que as minhas orações serão atendidas ou não, mas serão resolvidas pelo Senhor. Que o Senhor as recebe, que o Senhor as ouve e que existem momentos que nós temos que calar a nossa boca e apenas esperar o milagre de Deus. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você pode ser um crente fiel a Jesus, sua família pode ser fiel a Jesus, mas não se envergonhe se em algum momento esses ventos de incredulidade ventarem na sua casa, porque isso é comum ao profeta, ao sacerdote, ao pastor e à ovelha. Mas Zacarias não ficou revoltado porque ele ficou com a boca calada. Ele aguardou a promessa de Deus se cumprir. Então, nesse momento, se porventura houve alguma coisa que atacou a sua fé, a minha sugestão é a sugestão que eu entendi que Deus deu para mim e que aconteceu com Zacarias. Aquilo tudo que a gente viveu com Deus não muda quem nós somos hoje. Mas quando os ventos de incredulidade baterem na nossa porta, calemos a nossa boca e aguardemos a promessa de Deus. Aguarde a promessa de Deus, porque a promessa de Deus está chegando. Só que quanto menos a gente lutar com as nossas forças para achar que nós temos condições de executar a promessa de Deus na nossa vida, mais rápido nós vamos perceber aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Então, meu irmão e minha irmã, acredite naquilo que você tem pregado. Se porventura você buscou a Deus pelas formas erradas, hoje faça uma oração, Senhor, eu quero te buscar por quem o Senhor é e não por aquilo que eu acho que eu preciso. E caso Deus tenha te prometido alguma coisa, aguarde, porque Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu para você e para sua família. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de descanso abençoada, que a gente consiga ter uma noite de sono dos justos, que apesar de todas as limitações da nossa vida e coisas que estão acontecendo ao nosso redor, em nome de Jesus, eu oro a Deus para que você consiga descansar a sua cabeça no travesseiro, porque a sua fé vai ser renovada se você depositar as suas preocupações e as suas alegrias no Senhor. Deus te abençoe. Vou orar mais uma vez aqui. Deus, quero te pedir que o Senhor visite o meu irmão e minha irmã que estão vivendo esse momento agora. Eu não sei, mas provavelmente essas pessoas já depositaram no Senhor isso, mas se não depositaram, vão fazer agora. Então eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encha essa pessoa de longanimidade, de paz e de tranquilidade, apesar dos momentos difíceis que ela possa estar vivendo agora. Mas que ela encontre refrigério na alma dela, porque a Tua promessa, nós temos a certeza que vai se cumprir na nossa vida. Se não for agora, vai ser na eternidade, mas que vai se cumprir, Pai. Nós cremos em Ti, cremos naquilo que o Senhor pode fazer e cremos que o Senhor pode nos conduzir nesse processo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dos ventos da incredulidade baterem às vezes nas nossas portas e às vezes até balançarem um pouquinho a gente,
nós estamos firmados em Ti e conseguimos voltar a caminhar contigo. Então, nos ajuda a guardar a Tua promessa em silêncio também, ó Pai, e Te buscar pelo motivo certo. É a minha oração, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Só te lembrando dos avisos que eu dei. Se você tiver algum material de cesta básica que queira trazer para contribuir no mercadinho missionário, para a gente doar para as pessoas, os 2 primeiros domingos são para a gente arrecadar isso, tá? Então você pode trazer quilos de alimentos, sal já tem bastante, tá, gente? Farinha, açúcar. Pode mandar uma mensagem para mim ou para o pastor Jefferson ou para um dos diáconos, que a gente vai te falar o que está precisando. E qualquer doação, uma unidade já é bênção, tá? Se você quiser, você pode trazer no próximo domingo. A gente vai abrir 40 inscrições para o próximo domingo. Então, se você quiser participar do culto com a gente às 9h15, é só se inscrever. Você pode também, a gente já tem EBD no domingo e tem ensaio do coral. Tudo com distanciamento, todo mundo de máscara, tudo direitinho, tá? E lembra, se você tiver cabide aí sobrando na sua casa e você quiser doar pra gente, a gente está precisando muito para o nosso bazar, tá bom? No domingo, depois do culto, o bazar vai estar funcionando se você quiser, tanto para roupas masculinas quanto para roupas femininas. E também, se alguém da igreja estiver precisando de cesta básica, já pode pegar no domingo com a gente também, tá bom? Deus abençoe, uma ótima quarta-feira. Mais uma vez, obrigado, pastor Cláudio, Gabriel, pela ajuda que me deram no mês passado. E obrigado, pastor Jefferson, por estar voltando a liderar o culto de oração de quarta-feira. Deus abençoe, gente. Até domingo, se Deus quiser.